Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like pra fortalecer. Hoje é domingão, tem bastante novidade sobre o nosso Corinthians. O empate de ontem contra o Atlético Goianiense. Novidades sobre o caso do Sid Clay. O Corinthians também tem um jogador emprestado ao Bahia que pode estar de saída do nosso Coringão. A contratação do Jonathan Cafu tá dando o que falar na diretoria. E também uma novidade aí sobre o Ângelo Arauz. Então pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians! O Corinthians ontem empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. Nosso gol foi marcado pelo Fábio Santos de pênalti. Um lance polêmico, falei bastante sobre isso no pós-jogo. Quem quiser, dá uma conferida lá, hein, família? Vamos fortalecer. Pra mim, não foi um resultado bom, foi um resultado que me decepcionou, porque o Corinthians teve a oportunidade de matar a partida, de virar e também no começo de abrir o placar. Então a gente poderia ter saído na frente, mesmo depois que tomou o gol e empatou, poderia ter virado. Então pra mim foi um resultado que me decepcionou bastante, mas fazer o quê? Já foi o jogo, bola pra frente, vamos ver aí o que o Wagner Mancini vai preparar para as próximas partidas. E aí, rapaziada, qual a opinião de vocês sobre a atuação do Corinthians ontem? O que acharam do desempenho da nossa equipe? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Agora falando sobre o monstro da bola, o craque, o mito, o Sid Clay, o melhor canhoto que eu já vi jogar com a camisa do Corinthians e poderia ter visto com a camisa da seleção brasileira, mas aí o Tite não conseguiu fazer essa proeza. O jogador entrou em um acordo com o Corinthians, depois de ter sido afastado, passar por essa vergonha aí, foi afastado pelo técnico Wagner Mancini, não foi treinar semana passada, aí ele sentou com a diretoria do Corinthians e falou, ó, beleza, vou assinar aqui o acordo, eu não venho mais treinar nas dependências do Corinthians, fechou? Vou fazer meus treinos por conta própria, em outro local, em alguma academia, com personal trainer. Brigadão, viu? Corinthians só agradece, meu amigo. Só agradece, você não aparece mais por lá. É o boleirão, é a vida de boleirão agora que ele quer. Pegou umas férias, né? Ó, 8 de novembro o Sid Clay já tá de férias, rapaziada. E aí ele não pode voltar esse ano pro Dinamo de Kiev, né? Porque já começou a temporada lá, só pode na janela do meio do ano deles, né? No meio da temporada deles, aliás. Então só no final do ano que ele retorna ao Dinamo lá da Ucrânia. Brigadão, Sid Clay, tamo junto. Faz seus treinos aí separado e esquece o Corinthians, fechou? E aí, rapaziada, qual a opinião de vocês sobre o monstro da bola aí, o Sid Clay, que não quer nem mais treinar no Corinthians? Eu só agradeço. E vocês, rapaziada? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Agora falando sobre o Jonathan Cafu, a diretoria tirou deles da reta. Depois que a torcida começou a criticar, viu lá os números do jogador, vou até passar pra vocês, rapaziada. 2 gols em 2020, 2 gols de 2018 para 2019 e 2 gols de 2017 para 2018. Então vamos somar aí 3 anos. 3 anos, viu? 3 anos. O cara tem 6 gols. 6 gols. O Gil esse ano no Corinthians tem 4. Só pra vocês terem uma ideia. Agora um atacante, certo? Um atacante tem 6 gols em 3 anos. Esse é o jogador que a gente contratou. A diretoria afirmou que o departamento entendeu que o reforço não tinha credencial que eles sugeriam para resolver o problema no ataque do Corinthians. Mas o Wagner Mancini recomendou o atacante e aí a diretoria comprou e já colocou. Se não der certo, a culpa é do Wagner Mancini. Foi praticamente isso que a diretoria falou. A gente não acredita no Cafu, mas o Wagner Mancini confia. É isso que a diretoria falou. E como que fica a situação do torcedor? Pô, nem a diretoria, nem o pessoal que fechou o contrato dele queria o jogador. Complicado, né, rapaziada? É isso que eu falo de falta de planejamento. Falta de planejamento na equipe do Corinthians. É um absurdo. É um absurdo.
a diretoria contratar o jogador e falar, não, o técnico que mandou, a gente já sabia, a gente não queria o cara, é o técnico que mandou, pra gente ele não era o cara ideal. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, uma diretoria de um clube de Série A, do Corinthians, bicampeão mundial, passar por um papelão desse, rapaziada. É brincadeira. Qual que é a opinião de vocês aí sobre essa diretoria do Corinthians tirando deles a reta? Tá de brincadeira, né, família? E agora falando sobre o meio-campista Matheus Fecim, é um jogador de 21 anos aí, ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Bahia. E aí nessa última semana o Bahia estava jogando pela Copa Sul-Americana contra o Melgar do Peru. O senhor Matheus Fecim fez 2 gols, foi o destaque da equipe baiana. O jogador aí já tem 3 gols em 13 partidas esse ano. Já tá na metade aí do Cafu, né? Em 3 temporadas. Mas deixa por aí. O jogador foi o destaque aí do Bahia nesse jogo da Sul-Americana. E a equipe do Nordeste estuda contratar o jogador, já que o valor da multa rescisória dele é de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. O Corinthians vai, empresta o cara se destaca e a multa é 2 milhões de reais. O salário baixo, essa é a declaração do diretor do Bahia. É um jogador que tem uma multa muito baixa e um salário baixo. Então, como ele vem se destacando, a gente pretende sim contratar o jogador. O que o Corinthians vai fazer? É multa rescisória. Pagou a multa, negociou com o jogador, acabou. O Corinthians não pode nem abrir a boca. É o tipo de contrato que o Corinthians faz. É ridículo, ridículo, ridículo. O cara, ele não serve pro Corinthians, né? Primeiro, contratou, não deu oportunidade, emprestou. Aí o cara começou a se destacar a preço de banana. Vai sair a preço de banana do Corinthians. Não tem um planejamento. Não tem uma pessoa que pensa, que para e fala assim, ó, pô, é um cara que a gente contratou, os técnicos aqui não deram uma sequência, vamos emprestar, mas coloca uma multa alta. Se o cara se destacar, paga o valor justo, né? Vamos pagar um valor justo pelo jogador. Não, paga 2 milhões de reais aí, acabou. O que é 2 milhões de reais hoje no Corinthians? Hoje, com o tanto de dívida que a gente tem. Complicado, hein, rapaziada? Complicado essa diretoria do Corinthians, não é possível. Não é possível. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2022, mas infelizmente se pagar a multa de 2 milhões de reais, acabou, o cara vai sair do Corinthians. A gente não vai ver mais nada do Matheus Fecim. Complicado, hein, rapaziada? Qual a opinião de vocês sobre essa situação do jogador Matheus Fecim? Comente aí embaixo. Agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Se quiser trocar uma resenha, @John do Timão, lá no Instagram, só dá um salve, hein, família. Bom, o chileno Arauz, a gente já sabe que tá encostado na equipe do Corinthians. E aí, um ex-jogador do Corinthians também, o goleiro Johnny Herrera, falou o seguinte: garoto, volte às suas origens. Que é o país chileno, né? Ele teve uma proposta recentemente, uma sondagem, né? Aí o Corinthians disse que só aceitaria vendê-lo, aí o clube do Chile recuou, falou que não ia dar, e aí cancelou as negociações. A gente sabe que ele tem um potencial enorme, o Arauz, pelo nome que ele tem no Chile. É um jogador que se destacou em algumas partidas do Corinthians, mas quando tem uma sequência não engrena, e aí também não tem sequência. A gente vê o jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, o Arauz não entrou. É Léo Natel, Everaldo e Mosquito. Léo Natel, Everaldo e Mosquito. Léo Natel, Everaldo e Mosquito. O Arauz, pra mim, não é pior que o Ramiro. Ele não é pior que o Ramiro. Pelo amor de Deus. Só eu que enxergo isso? Já quero saber a opinião do torcedor aí, ó. Quem é melhor, o Arauz ou o Ramiro? Porque todos os técnicos insistem no Ramiro. E aí, falando novamente da situação aí do Arauz, um jogador renomado aí no Chile, também no Corinthians, afirmou que é melhor para o jogador retornar para o país, porque aqui no Corinthians ele não vai ter sequência. O Herrera falou até da situação pessoal dele, que ele estava aqui, era titular, e aí o Corinthians chegou, ele falou que jogou 3 jogos seguidos, a diretoria chegou e falou, ó, a gente vai ter que te dispensar, já contrataram o Silvio Luiz,
porque a gente tá com um limite de estrangeiros no elenco, viu? Muito obrigado. E aí dispensou o jogador como se não fosse nada, então ele já tem esse ressentimento, tá vendo um companheiro aí, um cara da mesma nacionalidade dele passando por uma situação um pouco parecida, ele não foi dispensado, mas está encostado no Corinthians, então foi esse conselho que o John Herrera deu para o Arauz: volte para o Chile. E aí, rapaziada, qual a opinião de vocês? O Arauz deve mesmo retornar ao seu país de origem ou não? Tem que continuar no Corinthians, ter uma sequência, porque ele ainda tem futebol para atuar com a camisa do Coringão. Comente aí embaixo a opinião de vocês, hein, família? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!